Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles casos em que o aposentado buscou a revisão do seu benefício no Poder Judiciário. Essa ação foi julgada. Nessa ação não foi reconhecido o direito de revisionar, de aumentar o valor do benefício, ou seja, a ação foi improcedente. Quais as opções, quais as alternativas que esse segurado tem no sentido de revisar novamente seu benefício? Pessoal, no direito impera um princípio chamado princípio da segurança jurídica. Obviamente, não é permitido uma pessoa litigar eternamente. Vamos dizer, ela entra com uma ação, essa ação é improcedente, e ela entra de novo, e ela entra de novo, até conseguir uma eventual procedência. Isso, em regra, não é permitido. Porém, há exceções. E é justamente sobre essas exceções que nós vamos falar. Como regra, operou-se o que nós chamamos de coisa julgada, tá? Ou seja, aquela matéria ela foi julgada e é imutável, via de regra. Porém, nós temos que lembrar que a coisa julgada é um instituto de direito constituída por 3 pilares elementares. Um é a coincidência de partes, o outro é coincidência de pedidos e um terceiro, coincidência de causa de pedir. Coincidência de partes quer dizer que as mesmas partes que litigaram em um processo vão litigar no outro processo posterior. Coincidência de pedidos quer dizer que os mesmos pedidos que foram feitos naquela ação anterior serão repetidos, serão renovados nessa ação posterior. E por fim, a coincidência de causa de pedir, pessoal, é que os motivos que ensejaram o pedido numa ação originária são reproduzidos numa outra ação. Só que, pessoal, a gente precisa se atentar a um fato muito importante. Para que a coisa julgada se opere, é necessário que os 3 pilares elementares da coisa julgada sejam repetidos na ação posterior. Ou seja, precisa que necessariamente haja uma coincidência de partes, coincidência de pedidos e coincidência de causa de pedir. Porque se houver uma divergência de algum desses pilares, não vai se operar a coisa julgada. E aí, pessoal, trazendo para uma realidade aqui da revisão de benefício previdenciário, tá? Principalmente naquelas que se discute revisão de fato, ok? Em que o aposentado precisa apresentar documentos que comprovem as situações de fato que dariam ensejo à majoração, ao aumento de seu benefício. E aí, pessoal, a gente lembra do que eu falei anteriormente no sentido de que essa ação foi julgada improcedente, ou seja, o direito a revisar, o direito a majorar, a aumentar o valor do benefício não foi reconhecido nessa ação e ela eventualmente veio a transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso contra a decisão que não reconheceu o direito do autor. Acontece, pessoal, que muitas vezes o aposentado entra com a documentação que lhe é fornecida pelas empresas, por exemplo. No caso de atividade especial, isso é muito comum. As empresas eventualmente fornecem o PPP, muitas vezes eles não condizem com a realidade de fato, e mesmo assim o aposentado apresenta esses PPPs no INSS e depois recorre e depois busca o Poder Judiciário para reformar a decisão que concedeu o benefício, porém num valor a menor do que ele entende por devido, por desconsiderar elementos importantes no cálculo desse benefício. Em muitos casos, pessoal, eu diria que até na maioria, naquelas ações em que a documentação ao PPP apresentado, via de regra, não é determinada prova pericial pelo juízo, porque ele considera que as provas apresentadas são suficientes para julgar a ação, para entender se foi ou não atividade especial, por exemplo, certo? E aí, pessoal, a ação vai transcorrer e vai chegar num termo. Muitas vezes não vai chegar, infelizmente, a bom termo. Esse segurado tem uma alternativa bastante importante, tem um viés para que a sua eventual nova revisional seja viabilizada, que é, pessoal, buscar a correção, a retificação desses documentos, no caso o PPP que eu citei,
frente à empresa ou até mesmo através do Poder Judiciário numa reclamação trabalhista, onde ele vai buscar a declaração dessas inconsistências e a determinação da correção delas no perfil proficiográfico previdenciário, vindo a conseguir essa correção, essa retificação do PVP, com eventualmente inclusão de novas atividades desempenhadas, novos elementos nocivos à sua saúde ou integridade física. Ele pode e deve pegar esse documento, protocolizar novamente um pedido de revisão administrativa no INSS, certo? E aí, pessoal, justamente para quê? Para comprovar, para demonstrar o seu interesse de agir na justiça, porque ele oportunizou ao INSS conhecer desse novo documento e decidir se é caso de revisar ou não a sua aposentadoria. Caso o INSS entenda que não, ele pode novamente ingressar com uma ação judicial com essa nova documentação. Por quê, pessoal? Porque quebrou-se um dos pilares elementares da coisa julgada, que é a causa de pedir. É interessante a gente falar que existem também outros benefícios previdenciários que podem se beneficiar com essa possibilidade de se quebrar a coisa julgada. Cito aqui o benefício por incapacidade, benefício assistencial, tanto à pessoa com deficiência quanto ao idoso. Porém, nós vamos falar sobre elas em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. Hoje nós vamos ficar por aqui, trazendo justamente essas considerações, essas possibilidades de se quebrar a coisa julgada em pedido de revisão de benefício previdenciário.